Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java. Essa é a aula de número 73. Hoje nós vamos continuar o assunto de threads e nós vamos aprender como criar métodos para suspender a execução, resumir a execução de uma thread e também terminar a execução de uma thread. Esses três métodos que eu acabei de mencionar para vocês, que é o suspend, o resume e o stop, eram métodos que existiam até o Java 2. Esses métodos foram removidos da classe thread porque eles podiam causar problemas. E um exemplo de problema seriam deadlocks, que nós vamos ver com mais detalhes na próxima aula. Porém, mesmo que esses métodos não existam mais, ainda pode ser útil querer suspender uma thread. Por exemplo, se a gente for fazer uma thread para poder mostrar a hora, fazer uma thread de relógio que vai ficar atualizando a hora na tela a cada segundo ou a cada minuto. Pode ser que em algum momento desse dia você não queira ver mais aquele relógio e você queira suspender a execução, ou seja, você vai pausar a execução da thread e depois você quer voltar à execução novamente. E como eu mencionei, não dá para usar mais esses métodos, porque eles foram removidos após o Java 2. O método suspend, ele foi substituído por poder causar problema de deadlock, principalmente. E se o suspend foi substituído, o resume não dá para poder utilizar, porque ele não funciona sem o suspend, né? Como é que você vai resumir algo que não foi suspendido antes? E a mesma coisa com o método stop. Hoje, o método stop, nós temos que utilizar o método interrupt. É por isso que tem aquela exceção de thread interrompida, justamente para a gente poder usar esse método interrupt e poder tratar qualquer exceção que seja lançada nesse caso. Por esses métodos ainda poderem ser úteis para a gente, mesmo que eles não existam mais na classe thread, a gente pode implementar esses métodos nós mesmos, e é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Nós vamos brincar um pouquinho e nós vamos desenvolver esses três métodos, fazendo uso de flags e de todo o material que nós já aprendemos durante esse módulo de threads até agora no curso. Então nós vamos usar os métodos wait, notify, nós vamos usar blocos sincronizados, tudo que a gente já aprendeu. Só para a gente fechar o assunto antes da gente colocar a mão na massa, o método suspend, ele então vai suspender temporariamente a execução da thread. É como se nós fôssemos pausar a execução da thread. E depois, para resumir a execução, para despausar, nós vamos utilizar o método resume. E para terminar a execução, nós vamos também criar o método de stop. Vamos então para o hands-on. Eu já criei aqui um pacote da aula 73, já criei uma classe minha thread que está vazia e já criei também uma classe teste com public static void main. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o implements runnable, já que a nossa thread aqui vai pedir para implementar o método run e nós vamos deixar isso aqui prontinho também. Só para deixar claro, os métodos resume, suspend e stop eram métodos da classe thread. Aqui nós estamos implementando a classe runnable. Então nós vamos tentar copiar o comportamento daqueles métodos aqui para nossa classe minha thread. Então, primeira coisa que eu vou deixar aqui, private string nome, que é o que nós criamos antes, um construtor, vou colocar aqui também string nome, this.nome recebe nome e vou criar uma thread. Então, o que a gente fez nas últimas aulas, passando o this, já que a gente precisa passar uma instância da classe runnable, como a nossa classe thread implementa a classe runnable, nós podemos fazer isso, relembrando um pouquinho das nossas aulas de herança polimorfismo. E vou passar o nome também, que a gente já aprendeu que a gente pode utilizar o construtor com o nome. E aqui mesmo eu já vou chamar um método start. Lembrando que se vocês quiserem, podem declarar uma thread, pode criar a thread aqui da mesma forma. Então, por exemplo, seria isso. E aqui chamar um método start. Tanto faz o que vocês vão fazer. Aqui a gente tem um código um pouco mais simplificado. Então vamos lá. O método run eu vou iniciar colocando system out e vou colocar o nome da nossa thread. Então, this.nome ou somente nome.
E eu vou botar aqui também um outro sysout, que é a thread terminada. Então, vou fazer uma brincadeira que a gente fez também nas outras aulas, colocar aqui um inteiro de 0 e menor que 10, por exemplo, um número aleatório qualquer. E aqui nós vamos colocar uma thread sleep por alguns milissegundos. Aqui vocês podem colocar qualquer número que vocês queiram. Então, aqui eu vou colocar 300 milissegundos. Lembrando que o método sleep, ele pode lançar exceção. Para ficar melhor, eu vou passar esse try catch para aqui dentro para antes do for, indentar tudo, Ctrl A e Ctrl I para a gente indentar o nosso código, para deixar o código bonito. Aqui também eu vou imprimir o contador. Então, nós temos aqui uma thread que vai ser executada. Se a gente criar aqui, por exemplo, se eu fizer a mesma coisa aqui para uma segunda thread e a gente executar, vai simplesmente imprimir na tela o contador. E vocês podem ver que está mais ou menos sincronizado, assim, elas estão sendo executadas juntas ao mesmo tempo, porque o thread.sleep lá está ao mesmo tempo. Agora, vamos supor que a gente quer começar e suspender a thread, a gente quer pausar a thread temporariamente. Como é que a gente ia fazer isso daqui? Então, a gente vai voltar aqui. Para suspender a thread, se vocês lembram da aula onde nós fizemos a classe tic-tac, a gente utilizou os métodos wait e notify. O wait, ele pede para esperar a execução, então como se fosse uma forma de pausar a execução até que a thread seja notificada. E é isso que nós vamos utilizar aqui. Então, para isso, eu vou criar uma flag, uma bandeira de está suspensa. E eu vou inicializar esse valor com falso. Vou botar aqui dentro do construtor. Então, a thread, ela vai iniciar não suspensa. E aqui dentro, depois desse sleep, a gente vai chamar o método wait enquanto a thread estiver suspendida. Se a gente relembrar o que a gente viu naquela aula da thread tic-tac, a gente só pode utilizar os métodos wait e os métodos notify e notify all dentro de um bloco sincronizado, ou seja, utilizando a palavra-chave synchronized. Aqui nós não temos um método, então nós podemos utilizar um bloco synchronized. A gente não viu isso ainda aqui no curso, como usar um bloco synchronized. Os exemplos que nós fizemos foram apenas utilizando o método synchronized. Então, como que a gente vai fazer aqui? Vou colocar a palavra-chave synchronized. Aqui, qual que vai ser o recurso que vai estar sincronizado? Como nós vamos suspender, resumir a execução da própria thread, então eu vou passar a própria classe como recurso. Então, essa classe precisa estar sincronizada. Quando eu passo this aqui, todos esses recursos que estão aqui, todos esses atributos, eles estarão sincronizados também. E aí a gente pode colocar aqui o código. Enquanto está suspensa, nós pedimos para esperar. E é claro que a gente também precisa implementar o método de suspender. Se a gente for olhar na classe thread lá do Java 1, do Java 2, a assinatura do método suspend é exatamente esse aqui, suspende. Ele é void com o nome suspend e não tem nenhum parâmetro. O que nós vamos fazer aqui? This.está suspensa igual a true. E para a gente poder resumir a execução, nós vamos passar aqui um método, nós vamos criar um método resume. E o que nós vamos fazer aqui? Está suspensa falso, já que nós vamos resumir. E é claro que, como nós estamos utilizando o método wait aqui, nós vamos notificar. Então, nós vamos chamar o notify para poder notificar a thread que está suspensa e está esperando. O método notify, ele também só vai funcionar se for synchronized. Então, synchronized aqui no método também. E aqui na nossa classe teste, o que a gente pode fazer? Eu vou suspender, por exemplo, eu vou chamar aqui agora o método suspend da minha primeira classe. Vou dar um tempinho
Aqui, então, vou chamar um thread sleep, por exemplo, 200 ou 300. É claro que esse carinha aqui precisa de um try catch. E aí, depois disso, por exemplo, eu posso pedir para suspender a segunda thread também. E eu vou pedir para resumir a primeira thread. Então, nós vamos iniciar a execução, vamos suspender a primeira thread, vai esperar aí 200 milissegundos, vai suspender a segunda thread e vai resumir a execução da primeira thread. Se a gente executar isso daqui, a gente pode ver, ó, suspendeu a segunda thread, terminou a primeira thread. Vocês podem ver que o programa ainda não terminou, porque a thread 2 foi suspendida. Então, o programa ainda está esperando a thread 2 ser notificada para iniciar a sua execução. Então, vamos fazer aqui botar aqui mais um try catch, por exemplo, e resumir a segunda thread aqui, botar um resume. Agora sim, nós vamos ter a thread 1, vai terminar a execução, a thread 2 também, e o programa termina. Vocês podem ver que aqui esse quadradinho vermelho, pelo menos no Eclipse, vai ser a mesma coisa no NetBeans, terminou. E antes, quando da gente resumir, ele ficava totalmente vermelhinho, mostrando que o programa ainda estava em execução. Para a gente terminar a aula, nós vamos implementar o método stop. O que é o método stop? Nós vamos fazer uma coisa bem parecida aqui. Nós também vamos criar uma flag, uma bandeira de foi terminada. A thread foi terminada. E nós vamos criar também o método stop. É a mesma coisa. O método stop, ele precisa ser sincronizado. Então, aqui void stop. E aqui é bem parecido com o método resume. This ponto foi terminada. True. E se a classe estiver suspendida, por exemplo, ela vai estar aqui no wait. Então, nós também vamos chamar o método notify aqui. Por isso também que nós precisamos ter o synchronized aqui nesse método. E aqui o que nós vamos fazer? Dentro desse synchronized aqui também, nós vamos fazer um if. Quando a gente chamar o método stop, caso esteja suspensa e esteja aqui chamando o wait, nós vamos notificar, então ele vai sair desse while, e aqui sim, se foi terminada, aí o que nós vamos fazer para sair desse for? Nós vamos colocar um break aqui, porque aí ele vai sair desse for e vai terminar a execução da thread. Então, essa é uma maneira segura da gente fazer esses três métodos. Aqui, então, olha, logo após do 2 resumir, já que aqui o 1 pode ter sido terminado antes do 2 resumir, eu vou pedir para dar um stop e a gente vai ver o que acontece. Na última execução do nosso programa, vocês podem ver que foi até o 9, né? O contador foi até o 9 das duas threads. Vamos ver o que vai acontecer agora que nós temos aí o método stop para terminar a execução da segunda thread. Vou pedir para executar então. Então vocês podem ver, olha, que a thread 2 iniciou, ela deu uma pausa, a thread 1 continuou a sua execução, depois nós suspendemos a thread 2, depois a gente resumiu a thread 2, a thread 1 continuou a sua execução e a thread 2 foi terminada logo no contador do primeiro. Se vocês quiserem, vocês podem até colocar aqui alguns system outs. Vamos colocar aqui pausando a thread número 2, resumindo a thread 1, resumindo a thread 2, terminando a thread 2. Então, com esses system outs aqui, pode ser que fique mais claro aqui para a gente ver também a nossa saída. Então, olha, iniciou a execução, pausou a thread 1, executando 2, pausando a thread 2, resumindo 1, então continuou, resumindo 2, terminando 2. E aqui ele ainda conseguiu fazer uma pausa, a thread 2 foi terminada, só que a thread 1 continuou a sua execução até o contador 9 e aí ela terminou normalmente sem ser suspendida, sem ser terminada antes do tempo. Para a aula de hoje é isso, na próxima aula nós vamos ver a nossa última aula sobre threads desse módulo, onde nós vamos conversar um pouco sobre deadlocks. Como sempre, o código-fonte está no GitHub.
Dúvidas, certificado do curso, cadastro gratuito no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!